sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse momento, nós estamos estudando o livro Desobsessão, de André Luiz. Um livro muito interessante, muito importante, pois ele vai nos falando sobre as questões da prática mediúnica, né? As chamadas mesas mediúnicas, as reuniões de desobsessão. E hoje nós vamos entrar no capítulo 39, que é Manifestações Simultâneas 1. É interessante a questão da manifestação simultânea, porque a gente tem, e cada casa, né, cada coluna de espírito, diretora da instituição, terá o seu protocolo, né, terá a sua orientação. Em algumas instituições, será aquela reunião em que cada médium, por sua vez, dá passividade. É uma reunião assim. Em outras reuniões, há a palavra livre, franqueada, para aquele espírito que se apresentar possa dar a comunicação. Em outras reuniões, ainda, a gente tem, não é, como falamos do Leon Denis, em que a evocação é pelo endereço, não é pelo nome das pessoas, é pelo endereço. E surgem aqueles espíritos. E é lógico, né, que surgem os espíritos que estão na casa, mas muitas vezes nós aprendemos e constatamos isso, vêm outros espíritos que ou são ligados à casa, ou muitas vezes, em caso de prédios, em caso de similitude de socorro. O que é isso, né? Necessidades parecidas, semelhantes. No caso em que existem essas necessidades, aqueles espíritos vêm e aproveita, né? Já que é uma mesa mediúnica, tem médios preparados, tem um ambiente socorrista, então o tempo não é desperdiçado por esses espíritos bons. E nessa situação, a gente terá manifestações simultâneas. E aí essa simultaneidade, ela vai ter que ser analisada, porque, embora aqueles espíritos tenham vindo juntos ou tenham sido trazidos juntos, não quer dizer que seja igual, né? Isso aí fica muito lógico. Não é por estarmos no mesmo ambiente e com o mesmo objetivo que as situações sejam iguais. Eu gosto muito quando o André Luiz compara a um hospital, a um pronto-socorro. No pronto-socorro, quem é que vai? Os trabalhadores da saúde que estão prestes a atender, cada um com sua função, olha que interessante. Mas vão também os doentes. Mas vamos pensar, todos os doentes que comparecem ao pronto-socorro estão na mesma condição, na mesma situação, ou trazem a mesma dor? Mesmo naqueles pronto-socorros assim, específicos, né? Urgências cardiológicas. Todo mundo que vai na urgência cardiológica esperando o atendimento está na mesma situação, a mesma dor, o mesmo problema? A gente sabe que não, né? É uma variedade, é uma variação dentro dos sintomas, dentro do histórico de cada um, não é? Tem aquele mais jovem, tem aquele mais idoso, tem aquele que está tendo a primeira alteração, tem aquele outro que ao longo do tempo está sendo acompanhado e aí já tem o seu laudo e chega ali para um atendimento assim mais fácil até, né? Porque já é conhecido. Então, meus amigos, assim é na reunião mediúnica. Embora naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, cheguem aquele grupo de espíritos para o atendimento, mas cada um é uma individualidade. Nós não podemos esquecer isto. Não dá para se trabalhar mediunicamente com essa ideia de bando, né? Essa ideia de rebanho, essa ideia de massa. Não é assim, porque cada um de nós tem um funcionamento específico. E André Luiz, então, vai falando assim, é o capítulo 39, Manifestações Simultâneas, primeira parte.
Os médiuns psicofônicos, muito embora, por vezes, se vejam pressionados por entidades em aflição, cujas dores ignoradas lhes percutem nas fibras mais íntimas, educar-se-ão devidamente para só oferecer passividade ou campo de manifestação aos desencarnados inquietos quando o clima da reunião lhes permite o concurso na equipe em atividade. O nome disso é educação mediúnica. Como é que o médium vai adquirindo esse ponto de educação? E aí a gente tem duas questões, né? Tem a questão teórica, que ele saber que ele pode exercer um controle sobre as suas faculdades, mas tem também a questão prática. À medida que ele vai se tornando assíduo, né? Que vai tendo uma atenção, um aprendizado, uma aferição à tarefa mediúnica, ele vai vendo, ele vai percebendo mais como é que se ajuda. Ele vai se habilitando a ser um colaborador do plano espiritual, né? A ser um, vamos dizer assim, um trabalhador que trabalha de mãos dadas com o plano espiritual. E aí essa questão da passividade, ela vai sendo mais assim questionada, ela vai sendo mais avaliada quando é que ela será realmente aproveitável. Então, André Luiz aqui traz alguns detalhes. Ele está pressionado, esse médium psicofônico, por entidades em aflição. E aí essa questão de ser pressionado por alguém em aflição, não é? É algo que acontece no dia a dia de nossa vida. Pessoas aflitas chegam a nós e começam a nos pressionar. E aí eu tenho que pensar assim, como é que eu reajo diante da pressão? Qual é a minha reação quando eu sou pressionada? Eu faço o que o outro quer? Isso é interessante, meus amigos, porque se eu faço sempre o que o outro quer diante de uma pressão, pode estar certo que a minha vida vai ser uma constante exigência. Constantemente vou estar exigindo algo de mim e sempre com muita pressa, sempre para ser resolvido imediatamente, porque essa é a cabeça, né? É a cabeça dessas pessoas. Quase sempre o aflito, ele quer que a situação dele seja resolvida. Como a gente, quando está aflito, a gente quer que seja resolvido muitas vezes sem pensar no outro. Então, o espírito que chega, ele está em aflição, né? E aí ele diz, cujas dores ignoradas lhes percutem nas fibras mais íntimas. Então, além dele estar, do médium psicofônico, está em contato com uma entidade aflita, essa entidade traz dores e essas dores são perceptíveis. Ele percebe essas dores porque a ligação é perispírito a perispírito. E o perispírito é esse organismo responsável pelo registro das sensações. Então ele vai estar tendo essa grande pressão do espírito, ele quer falar, ele quer se expressar, ele quer ser atendido e, além disso, ele vai estar sentindo, ele vai estar percebendo as dores do espírito. E aí o que ele vai fazer? Aí é que está. Educar-se-ão devidamente para só oferecer passividade ou campo de manifestação aos desencarnados inquietos quando o clima da reunião lhe permite o concurso na equipe em atividade. E isso, meus queridos, é muito sério. É muito sério. Porque muitas vezes, no preparo da reunião, no momento do estudo, o médium já está percebendo aquela presença. Já está percebendo aquele desconforto. E aí vamos analisar. Não é só um médium, né? Quase sempre a sessão, ela tem 3, 4 a 6 médiuns psicofônicos. Imaginemos que tão logo inicia a reunião, todos os médiuns comecem a dar passividade. Vamos pensar nisso? E vamos pensar mais. Alguns médiuns já começam a ter o registro tão logo entram na casa espírita. E aí vamos imaginar uma casa espírita que tem vários grupos de trabalho de atendimento espiritual,
todos os médiuns sentindo essas presenças, eles começam a dar passividade desordenadamente. Olha a confusão que irá se estabelecer na casa. Percebemos, amigos? Então, é essa necessidade da disciplina, né? Até a hora para ser atendido. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ficar indiferente? E aí a gente tem o controle, o recurso mental. A gente tem o concurso da prece, a gente tem o concurso da ligeira desconcentração. Por exemplo, se é no começo de uma reunião, eu começo a prestar toda a minha atenção ao que está sendo falado na reunião. Particularmente, eu tenho uma dica que eu começo a acompanhar palavra a palavra do que está sendo dito. Está no estudo? Aí eu vou acompanhando palavra a palavra, vou formando imagens, e aí eu vou preenchendo a minha mente com outro conteúdo. E pela experiência no trabalho, eu tenho certeza, né, que naquele momento o espírito ele vai ser auxiliado, né? Ele vai ser ajudado com aquelas orientações, com aquelas exortações que vão ser trazidas ao longo da reunião, que é a questão do estudo, né? Que é a questão do trabalho. Então, meus amigos, nada vai ser perdido, vai ser tudo muito bom. E aí o médium é essa educação que a gente vai tendo, né? Inclusive, até naqueles outros quadros em que está um espírito falando, né? É muito interessante que o médium controle para que aquele espírito fale, daqui a pouco ele fale, porque essa fala, muita gente falando ao mesmo tempo, é a confusão. É aquele ditado antigo que as nossas avós falavam. É igual caso onde falta pão. Todos gritam e ninguém tem razão. Nós não ouvimos isso? E aí tinha aquele outro ditadozinho, né? Que eu vou falar baixinho aqui, ó. Quando alguém fala, o outro baixa a orelhinha, não é? A gente ouve isso, que faz parte do nosso processo da educação social, mas que também é muito bom, né, a gente pensar na educação mediúnica. E é nesses momentos, é por isso que a gente está aqui, na Rádio Rio de Janeiro, estudando, né, essa obra de Desobsessão de André Luiz, que vai nos ajudando a nos posicionarmos de uma forma proveitosa dentro da reunião mediúnica. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos estudando a 15ª obra de André Luiz, Desobsessão, no seu capítulo 39, intitulado Manifestações Simultâneas, primeira parte. E o nosso André continuando esclarecendo assim. Isso porque, na reunião, é desaconselhável se verifique o esclarecimento simultâneo a mais de 2 entidades carecentes de auxílio, para que a ordem seja naturalmente assegurada. E aí a gente tem os grandes cuidados, né, que a gente precisa conservar quanto ao excesso de barulho. Eu estou lembrando, olha que interessante, de um trabalho mediúnico em que os espíritos, né, eles eram de um outro segmento, do segmento protestante. E eles foram levados ao Leon Denis. Eles ficavam ali por perto do centro, né, numa comunidade que havia ali. E aí um deles falou que ele passava por ali quando estava vivo. Olha essa expressão, quando estava vivo, quer dizer, quando estava encarnado. E ele olhava e ele se assustava muito, que ele via as luzes apagadas e pessoas falando alto, né? E aí eu lembro que esse trabalho serviu para uma aula que o nosso altivo deu, né? Ele falou assim: observem a necessidade do controle mediúnico. O espírito, quer dizer, quando passava ali, eram muitos grupos, né? Mais de 40 grupos, 50 grupos e tudo. Então, mesmo com certo controle, mas alguém falava mais alto. E quem passa pelo lado de fora escuta. E aí ele falou assim: prestem atenção, tem uma escola, tem pessoas que passam.
Então isso pode até depor, né, contra a doutrina, ou contra o trabalho, ou contra a própria casa, a casa espírita. Então esse cuidado é muito interessante. Quando a gente tem uma fala por vez, é muito mais fácil assegurar a ordem, tanto daquele espírito que está expondo as suas mazelas, sua dificuldade, quanto também a facilidade para o companheiro que está doutrinando, para o doutrinador, né? Porque aí ele vai observar com mais atenção e não vai precisar deslocar tanta gente para falar tanta coisa ao mesmo tempo. Isso é algo assim bem interessante mesmo. Então pode-se falar menos, né? Pode-se falar menos fala, a fala pode ser mais proveitosa, sem contar que muitas vezes o diálogo para um, em algum aspecto, serve para o outro, ou é um estímulo ao interesse, para uma pergunta, para uma percepção, para alguma coisa. Então, quando se fala que o médium é o primeiro doutrinador do espírito, é nesse sentido, é nessa percepção, né? Que a gente pode colocar o espírito para ouvir aquela fala, se interessar pela questão do outro, aproveitar naquele momento, observar a ambiência fluídica da casa espírita. Como é importante isso, meus amigos. Muitas vezes, a gente tem muita dificuldade em observar aquilo que está fora da nossa cabeça, né? E eu estou falando das situações normais. Hoje mesmo, eu estava de manhã passando por um lugar que eu já passo há uns 5 anos. E aí, naquela hora que eu vi num prédio um trabalho de cerâmica belíssimo feito, os azulejos, né? O revestimento de uma cerâmica, um trabalho muito bonito. Eu falei assim, meu Deus do céu, há quase 5 anos eu passo por aqui e não vejo. Por quê? Passo com pressa, o meu foco é chegar a um outro lugar, então não presto atenção àquele aspecto da paisagem. E aí vamos observar na casa espírita mesmo. Muitas vezes a gente chega diretamente para a atividade que nós vamos realizar e a gente não observa detalhes fluídicos, detalhes vibratórios, detalhes de beleza que a espiritualidade coloca ali, mesmo muitas vezes tendo a sensibilidade aberta. A gente às vezes não percebe nem os diferentes ambientes dentro da casa espírita, não é? O ambiente de uma recepção, o ambiente de uma livraria, o ambiente de uma secretaria, não é? A gente não percebe que a gente está tão focado em chegar, principalmente quando a gente chega tarde. Por isso é que é muito bom o nosso esforço para chegarmos o mais cedo possível. Mas às vezes a gente não tem esse hábito de chegar um tanto mais cedo, chega em cima da hora. E aí em cima da hora eu não observo nada, né? Muitas vezes eu estou centrada naquilo que eu vou buscar, ou buscar uma orientação, ou buscar um socorro, né? Ou prestar um serviço, muitas vezes até na prestação de um serviço, a gente se distrai. A gente fica tão tão assim concentrado no que vai fazer que a gente não dá atenção aos aspectos do ambiente. Muitas vezes, se a gente observasse o ambiente que se está, com toda certeza, meus amigos, eu posso falar de experiência própria, aquele socorro já não precisa ser mais buscado. E olha só, às vezes o momento que você para dar atenção ao companheiro que já está na casa, aquele irmão que já está na casa, ele vai ser o instrumento daquela resposta que você foi buscar. Mas para eu dar além do bom dia, né, convencional, eu vou ter que ter um certo tempinho. Então a gente já está falando para a gente observar. Se eu entro no salão da reunião só na hora em que a reunião vai começar, a minha percepção é muito diferente do que aquele que entra um pouquinho mais cedo, quase sempre lê a página, né? Que era o preparo para a reunião. Ele lê a página de preparo, né? Ele já fica ali quieto um pouquinho. Essa quietude, ela é um fator importantíssimo para o apuro da sensibilidade. E aí o médium,
esse médium psicofônico, à medida que ele consegue trabalhar, né? Trabalhar a sua sensibilidade, trabalhar a sua educação, trabalhar essa disciplina, ele vai ser naquele instrumento muito hábil. Ele vai ser naquele instrumento muito proveitoso para a tarefa que vai ser realizada. Então, em muitas situações, o espírito fala assim, né? Cala a boca, mas não é calar a boca, não. É calar o pensamento. Porque o médium está acompanhando ali, ele não consegue fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, e ele se sente incomodado porque ele está aflito. Ele quer passar a aflição dele, ele quer passar a dificuldade dele de qualquer maneira, mas ele percebe que tem um tempo de espera e ele percebe no médium que o médium sabe que aquele tempo de espera é socorro, que aquele tempo de espera é equilíbrio, né? Que aquele tempo de espera é fundamental para que ele até se organize para dizer o que pensa, porque é uma outra questão também. O espírito em aflição, com essas dores, tudo isso, muitas vezes o discurso, né, a narrativa, ela é toda entrecortada, ela é toda perturbada. E aí, à medida que ele vai sendo ali aquietado, que ele vai ouvindo o outro, que ele vai ouvindo a doutrinação, que ele vai recebendo o medicamento fluídico, olha só, essa terapia medicamentosa, né, que é o Evangelho, que é Jesus, ele vai se aquietando, vai se organizando, vai sabendo qual é o ponto da necessidade, vai sabendo o que falar, como falar, quando falar, né? Muitas vezes o lamento, o que seria lamento, o que seria choro, o que seria brado, o que seria gritos, o que seria reclamação, o que seria revolta, pela própria ação fluídica, pela própria questão da palavra que vai sendo trazida, pelo próprio consentimento que o médium vai oferecendo para que os amigos espirituais atuem sobre ele, ele vai já recebendo aquele remédio. E é por isso, meus amigos, que muitas vezes, nas manifestações simultâneas, um espírito fica calado, um ou dois ficam calados, ou falam muito pouco. E aí, às vezes até o próprio médium fala assim, é porque alguém monopolizou a palavra. Necessariamente não será esse monopólio da palavra, não. É esse socorro, é esse amparo espiritual que vai sendo efetivado junto ao espírito, e a gente não pode nem imaginar os diálogos que ocorrem no silêncio. Muitas vezes a boquinha do médium está calada, né? Ele não está falando através do médium, mas ele, através do pensamento, ele está estabelecendo um diálogo com aquele espírito socorrista, que imediatamente vai buscar um amparo, vai buscar a solução, o socorro, muitas vezes até através da sugestão de uma imagem, através do trazimento de alguém que é um ente querido, né? Através de uma frase de reflexão, através de algo que tenha um significado importante para a resolução daquela dor, para a compreensão daquele problema. Então, meus amigos, essa questão de manifestação simultânea é muito boa. Nós não acabamos esse 39. No próximo programa, a gente deve acabar o 39 e entrar no 40, que é o Manifestações Simultânea 2, para fecharmos, né, essa ocorrência que é muito comum em nossas reuniões mediúnicas. Que a gente possa aguardar até o próximo programa. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.